Mas, eu quero trazer isso pro canal também, vai. Também porque eu gosto do Core. Core é minha maior inspiração, tá? Caso vocês não saibam, meu outro nome também é Core. Que, né, o nome antigo do canal. O nome do canal é Unicore ainda, eu não troquei, né? Mas. Minha inspiração é o Core. Muito legal ele, youtuber que eu adoro. Um beijo caso ele esteja vendo isso. Fico muito feliz. E é isso, gente. A gente vai entender qual que é o maior mistério de FNAF. A caixa do FNAF 4. Que é aquela caixa maravilhosa que ninguém nunca soube que tinha dentro. E quando a gente teve a primeira oportunidade de saber, nosso lindo Scott Calton, né, esqueceu que tinha dentro. Olha que legal. É caixa FNAF 4. Tá, maravilhosa caixa aqui, gente. Tá. Essa caixa linda aqui, que vocês não saibam. Enfim, vamos ver o vídeo. O maior mistério de FNAF foi revelado. A caixa do FNAF 4 por Core. Caixa esconde segredo terrível. Meu Deus! Deixar bem altinho Hoje aqui. nós vamos Alto, bem assim, ó, pra vocês escutar certinho o vídeo. Também vou deixar na descrição, né, claro. reviver o maior mistério de Five Nights at Freddy's. Ao decorrer dos anos, muitas coisas ainda ficaram pendentes, outras coisas que Muita acabaram coisa, sendo inclusive. esquecidas, mas eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com a caixa do FNAF 4. Calma aqui. Pronto, tava um pouquinho só mais alto que minha voz, pronto. Ah, linda caixa, adoro. Isso até hoje deixa a comunidade ainda arrancando os cabelos e todo mundo ainda com grandes dúvidas, por mais que a gente Comunidade, ó, teve a carecona. resposta do que tem nessa caixa esse ano. Mas é interessante lembrar como que essa caixa causou tanto alvoroço e até o decorrer do tempo o que tinha dentro dela mudou e as dezenas de teorias que acabaram criando envolvendo uma droga de uma caixa. Então, pessoas, hoje eu vou falar pra vocês o que Porque querendo ou não, muita gente ia criar teoria, porque tipo, se fosse, sei lá, mostra que tem na caixa e abriu só. Ou, é isso, não ia ter nenhuma teoria. Só que o Scott, ele deixa essa caixa por quanto? Uns 8 anos no ar aí, sem falar o que tem dentro? Quando que lançou o FNAF 4? 23 de julho de 2015. A cabeça não está funcionando. 9 anos atrás, vai, 9. 9 anos com essa caixa simplesmente aí, ninguém sabendo o que tem dentro. E o lindão do Scott, ó, nada de falar. provavelmente tinha dentro da caixa, que o Scott Calton estava pensando na época, mostrar essa teoria que é bem interessante para vocês, mas alguns outros detalhes bem legais envolvendo a caixa do FNAF 4. Então, pessoas, vamos lá, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa legal. Gente, se inscreva no canal do Core, inclusive. Não que eu tenha muito inscrito pra falar isso, né? Mas caso vocês não sejam inscritos, falta muito pouquinho pra ele ficar com 3 milhões, cara. Muito pouquinho, acho que é tipo, papo de 3 mil só. Sei lá. Ah, não, espera. 30 mil, 30 mil. 29 mil, por aí. Aqui no Se canal, tenho inscrevam no certeza canal que do Core, vocês tá? vão curtir. Então vamos lá tentar abrir essa caixa misteriosa, que foi justamente um dos maiores mistérios de Five Nights at Freddy's. Eu achei interessante esse assunto porque dois youtubers que eu acompanho bastante, que é o Dalco e o Fanef, eles acabaram entrando numa discussão do que teria nessa caixa. E eles acabaram colocando várias teorias na mesa, mas também é claro que a gente recebeu a resposta coisas de dias depois do que teria nessa caixa pelo próprio Scott Calton. Mas enfim, Uia. deixando aqui a referência do vídeo para vocês também irem lá e verem esse conteúdo que é muito bom. Agora eu tenho que falar para vocês, da onde veio essa caixa? Por que ela é tão misteriosa e por que a galera ficou tão pirada nela? Ela seria mais um outro final da época lá do FNAF 4, na noite 7, onde você era recebido com essa caixa toda travada com dois cadeados e por mais que você clicasse, sei lá, inventasse uma ordem, inventasse o que for, fizesse os pirueta que você inventasse, essa caixa não ia abrir e depois ia aparecer uma frase em cima. O que tá acontecendo com o meu bonequinho que ele fica piscando, cara? O que tá acontecendo? Ele tá piscando? Jogo chato, velho. Ele toda hora piscando ali, mano. Que saco. Piscando essa desgrama de boneco.
Perhaps some things are best left forgotten for now. Ou, traduzindo, né, pro português, talvez algumas coisas são melhores deixarem esquecidas por agora. Ou seja, dando talvez as pistas de que no futuro o Scott Cawthon iria realmente revelar o conteúdo dessa caixa. Essa frase realmente estava no jogo, então. Ah, tá. Eu achei que era tipo, sei lá. Scott... Nossa, eu tô quase chamando o Scott Cawthon de Scottonauta, velho. E que o Scott tinha, sei lá, só... Não sei. Esqueci o que eu ia falar. Caso vocês não se lembrem na época, o Silver Eyes também estava para sair nessa época ali, 2015, que seria a primeira trilogia de FNAF, e o próximo jogo depois do FNAF 4 era o FNAF World. Lindo esse jogo, que eu já trouxe nas nostalgias aqui do canal, falando para vocês, né, como é que foi a época dessas coisas que aconteceram. Como eu não falei muito da caixa do FNAF 4, então fica aqui mais uma parte de nostalgia para vocês verem agora no canal. Porque essa caixa vai fazer 9 anos que não tem o seu conteúdo revelado. É como se o Scott Cawthon ainda tinha ali na época, ele falasse, eu vou contar o que tem. Mas também é importante notar que na época, o Scott Cawthon já tinha falado na Steam algumas coisas bem interessantes. Ainda mais dando a entender de que a galera tinha encontrado bastante coisa da história com os vídeos do Game Theory ali no FNAF 2. Quando ele fala parte 2 é justamente o FNAF 2 e parte 3 é o FNAF 3. Mas aí quando ele lançou o FNAF 4, pelo o próprio entendimento dele, as pessoas não conseguiram resolver todos os enigmas e mistérios. Deixando assim então todos os easter eggs, os sentidos e as coisas meio que deixadas de lado. E foi aí... Então, tem essa, né? Porque, tipo, quase todos os FNAF, assim, tipo... Pelo que eu me lembro no 1 e no 2, de outro vídeo do Corey que eu vi esses dias também. E a galera já tinha resolvido tudo no mistério certinho. Tipo, porra, não lançou nenhum primeiro jogo. E o... Game Theory... Teorias dos jogos. Já tinha, tipo, meio que resolvido o principal lá. Que, sei lá, um cara matou as crianças botando nas animatrônicas. Pô, botou na mesa e é isso. Mas, tipo, porra, até agora não descobriu nada, basicamente, direito, assim, do FNAF 4. Porra. Nada é uma parada muito forte, né? No caso, tipo, todos os mistérios, assim, no caso. Então que veio meio que essa metáfora da caixa. Isso também já tem que falar pra vocês porque muita gente acredita que sim, a caixa do FNAF 4 é justamente uma metáfora porque a galera não conseguiu juntar as peças e não conseguiu resolver o que o Scott estava contando na época. E aí então, se essas peças fossem juntadas, talvez iria decepcionar muita gente. Isso porque o próprio Scott Cawthon ele admite depois que o conteúdo da caixa foi mudado. Então é tipo, se a galera resolvesse o que tinha na caixa na época, talvez iria dar problema para ele querer continuar a história, que foi justamente o que ele estava fazendo com o FNAF World e logo depois da sequência o Sister Location. Então pensa no seguinte, ele fala, ó, é melhor vocês esquecerem algumas coisas, porque se a gente for realmente colocar tudo na mesa, talvez o mistério, aquela coisa também legal que era de procurar easter eggs, fazer aquela coisa das imagens, de brilhar. Porque querendo ou não, o pessoal já descobrisse tudo direto assim, o que ele ia fazer? Porque, né, acho que ele já planejava fazer mais coisas depois do 4, mas se a galera resolvesse tudo já que tivesse no 4, não é muito mais ter o que ele fazer, tipo, porra, já ia acabar tudo. Ia ser foda isso aí. Imagina que dó o rapaz fazer as coisas, um jogo que todo mundo já soubesse que ia acontecer, assim, muito intancável, muito intancável. Sabe, no Photoshop pra achar algum easter egg, talvez tudo isso iria perder a graça, iria perder o sentido, já que também temos que lembrar, o FNAF 4 era pra ser o Final Chapter, o último capítulo, tanto que até o último FNAF que realmente tem número, assim, número no seu título, melhor dizendo, porque nós sabemos que o Sister Location é o 5, o Pizzeria Simulator é o 6, mas até então, pela cabeça do que tava rolando ali, nós tínhamos até o FNAF 4 e depois no futuro o FNAF World. Só que acontece um negócio bem interessante no FNAF World envolvendo essa caixa. Nos arquivos do jogo também você consegue ver um arquivo mostrando a caixa aberta. Não dá pra você achar de maneira normal durante o jogo, você vê algumas caixinhas ali, mas não a caixa aberta, que é o que até o DJ Sturf encontrou na época. Tanto que ele até falou que na hora que você encontrasse essa caixa, era justamente no mundo que você vai entrando e entrando, que é Glitch World, um negócio meio bizarro, que tem um mapa de cima e depois você vai entrando nos bugs, e aí uma dessas coisas, desse mapa, iria aparecer a caixa aberta. Então talvez a intenção do Scott Cawthon era realmente colocar a pista da caixa dentro do FNAF World. Eu falo pra vocês, eu comecei a acreditar que o FNAF World é muito mais importante do que
a galera Ah, realmente FNAF World fala é mó que ele é. legalzinho, Fala que cara. não, que não sei o quê. Ele é um joguinho meio bobo de RPG, mas eu tenho certeza absoluta, cada dia que passa, que o FNAF World é muito importante. Ele pode não ser uma sequência direta da história, mas ele tem muitos detalhes bem importantes. Principalmente a droga da caixa aberta. Ainda mais porque dentro do FNAF World tem várias metáforas falando que possivelmente o que teria dentro da caixa era a própria criança chorona, ou o Ué. corpo dela lá dentro. Eu lembro até do Renan Ia ser meio Souzones esquisito, falando na alguma verdade, coisa a esse porra. respeito, e ele não tá tão errado não. Isso porque no próprio mapa do FNAF World aparece um desenho de um cérebro, dando indício de que nós estamos entrando na mente de alguém. Será? Assim. Se você ver por essa parte assim, ó. Puta, pior que parece mesmo, né, velho? Aqui, ó, ele sobe aqui. Dele desce aqui. Daí o resto aqui, tipo, acho que não seria muito cérebro, não. Aí essa parte aqui seria mais aqui, ó. Tem aquela parte que desce aqui. É, credo, mano. E se tem a caixa aberta e tem o cérebro e nós estamos entrando, meio que entendendo como que as coisas funcionam, é justamente na cabeça, muito possivelmente, da criança chorona. Porque todo o FNAF 4 é sobre ela, todas as coisas sobre ela, e logo um dos finais é a caixa, e essa caixa reaparece no FNAF World, e justamente tem vários sinais e indícios É uma da teoria própria meio criança plausível, na chorona, os verdade. sinais dela, do que ela entendia que era o mundo de FNAF na cabeça dela. Então pode ser que essas coisas que acabaram sendo colocadas até em alguns minigames, onde você coloca as coisas dentro de uma caixa, que é, por exemplo, você pegar o negócio dos relógios, você coloca os animatrônicos, os cupcakes, tem até os símbolos, por exemplo, do Happiest Day do FNAF 3. Todos eles aparecem e você vai colocando nas caixas, até o próprio Shadow Bonnie. Tudo isso, pelo menos, parece que faz um paralelo com a mente da criança chorona, pelo menos ali na época. Mas outro detalhe que eu também tenho que falar que é muito importante, por conta do Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, muita gente também acreditou que a caixa do FNAF 4, o que tinha lá dentro era o corpo da Charlie. Também não é um negócio tão bizarro da galera pensar, porque na trilogia de livros já tinha uma descrição que alguém Olha, realmente. Porque a Charlie, ela não foi, tipo... O corpo dela não foi colocado dentro de um animatrônico igual, sei lá, o Fred, Fox, a rapaziada toda aí. Foi tipo... A alma dela só possuiu o animatrônico. Então, tecnicamente, seria também aceitável isso. Mas não sei, não sei. Seria meio esquisito também. Tipo, quem teria colocado? Seria o próprio Henry? O Henry, o cara. O próprio Henry que ia ter colocado assim? Ou sei lá. Pior que não faz muito sentido pra mim, velho. É porque eu acho que eu não sei muito bem se, tipo, depois que a Charlie morreu, chegou a mostrar, tipo, a citar se o Henry ou o próprio William pegou de volta o corpo, se o Henry pegou o corpo. Sei lá, não lembro. Não lembro se isso aconteceu alguma vez no livro, jogo. tinha encontrado uma caixa. Justamente uma caixa escondida numa parte, acho que de um sótão, não lembro direito. Mas é fato que justamente tinha não só a descrição, mas agora também com a parte da HQ, né, que fizeram o Silver Eyes todo, sabe, como se fosse uma comic, um quadrinho, melhor dizendo, tem justamente a imagem da Charlie dentro de uma caixa. Então, o que dá a entender, justamente por ser da época, o Silver Eyes é ali perto do FNAF 4, do FNAF World, que nem eu já trouxe até a nostalgia pra vocês, não é tão distante pensar que tinha o corpo da Charlie lá dentro da caixa. Ainda mais porque na história do Silver Eyes, ela é a protagonista e tem aquele lance dela ser também uma animatrônica e tudo mais. Então, talvez tomei dando a spoiler. entender de que o paralelo seria que na história da trilogia, o Henry Emily tenta reviver sua filha nessa nova forma animatrônica bizarra. E aí, então, talvez o próprio William Afton tentaria reviver seu filho depois, ou talvez transformou ele em animatrônico, ou fez alguma coisa com ele, ou o próprio Michael Afton escondendo o corpo, pra talvez tentar resolver esse problema depois. Não dá pra saber porque a gente nunca teve o indício disso, do William Afton escondendo as coisas dentro de uma caixa. A gente sabe que o William Afton escondia as crianças dentro dos animatrônicos. E no livro não foi descrito dessa forma, foi descrito que o Henry Emily é que acabou colocando o corpo da filha lá dentro. Ou pelo menos é o que dá a entender, né? Mas a coisa é que é meio esquisita que a caixa, ela mudou o conteúdo, que nem eu já até falei aqui pra vocês. Então talvez o entendimento daquela época, ali em 2015, era justamente esse da criança chorona. Pelo que faz o sentido mais do FNAF World, aquela coisa toda, de tentar colocar as peças de volta, que é o que fala até no FNAF 4. I will put you back together.
mas talvez o conteúdo da caixa tenha mudado, talvez pra Charlie, talvez pra metáfora, talvez pra alguma outra coisa. Tanto que até o próprio Scott Calton ele admitiu na conversa com o Dalko que o conteúdo da caixa mudou conforme o tempo foi passando. Isso porque as peças encaixavam melhor. E aí, conforme a galera viu isso, também tem um entendimento que, talvez, eu acredito que seria uma das melhores interpretações da caixa do FNAF 4, que é justamente o final que a galera mais ama do FNAF 6. O final que tem o discurso do Henry Emily. Porque se vocês perceberem, na hora que ele está falando, todos os animatrônicos eles estão presos no mesmo lugar. Ou seja, todas as peças que estavam faltando são encaixadas no mesmo lugar. Justamente o Freddy Fazbear Pizza Place. E aí então, quando a gente vê que sai aquele negócio do meio, como se fosse o local que nós estamos, toda a parte da conexão em volta lembra uma caixa. E ainda assim lembra com os dois negócios dos cadeados, né? Tem todos os detalhezinhos que parecem uma caixa. E aí então parece que o Henry Emily, com o seu plano de pôr as peças todas de volta juntas, ele vai lá e taca fogo. Ou seja, parece que a caixa pegou fogo e tudo que tinha dentro acabou sendo queimado. Eu acho que uma teoria do Matt Pat, se não me engano, que ele até falou isso mais ou menos, mas o Scott Calton nunca confirmou se foi isso ou não, nunca disse que era, né, alguma coisa desse tipo, e aí a teoria ficou meio que em aberta. Mas eu começo a acreditar que talvez, por o próprio Scott Calton ter falado que o conteúdo mudou, pode ser pra isso. Ele precisou do Sister Location pra explicar mais algumas coisas, também do FNAF World pra dar mais alguns contextos dessa caixa, pra falar quem tava lá dentro, principalmente, e encerrar as coisas, pelo menos desse arco no Pizzaria Simulator, e ainda colocar o destino do vilão na Ultimate Custom Night. E aí sim, todas as coisas estariam encaixadas e bonitinhas no seu devido lugar. A caixa, então, que as pessoas até então poderiam reclamar do que teria dentro dela, teria sido transformado em um dos melhores finais que nós vimos no Pizzaria Simulator. Mas eu tô falando isso, que é tudo teoria, porque a realidade é um pouco mais complicada e um pouco mais triste. Ainda mais que esse ano, no aniversário de 10 anos de FNAF, tivemos uma nova entrevista do Scott Calton com o Dalko, onde é perguntado o que raios tinha na caixa do FNAF 4, e o Scott Calton, ele responde até bem sincero, onde ele diz que ele não se lembra mais. Pois é meio broxante, mas ele tem uma boa explicação até pra isso. Na época, ele tinha um raciocínio do que a história estava caminhando, para onde ele queria ir. Então, aquela ideia do que a galera até comentou, de que a história ela teve que ter mais algumas coisas, como o próprio Sister Location e o Pizzaria Simulator, pode ser então que veio daí a ideia do Scott Calton falar, putz, eu vou ter que mudar o que tem dentro da caixa. E aí pode ser que, na época, ele tentou fazer alguma coisa, mas ele próprio falou que a história não caminhou para esse lado, não caminhou para explicar a coisa da criança chorona ou algo do tipo. Foi colocando mais alguns personagens e resolvendo outros, do que ficar insistindo no que teria naquela caixa, para justamente resolver os outros pontos e fazer com que a história ficasse um pouco mais pé no chão, porque principalmente, não sei se vocês se lembram, na época do FNAF 4, muita gente acreditava na teoria dos sonhos, e que justamente a resposta dos sonhos estaria dentro da caixa. E aí então, os pesadelos que a criança chorona teve, tudo que ela imaginou e tudo mais estaria lá dentro. Isso é até um pouco reforçado com um dos inimigos que tem até em um jogo spin-off do Scott, que é o Five Nights at Freddy's Security Breach Furious Rage, que é meio que um beaten up, tá ligado? Que vem lá, você soca a porrada nos bichos. E depois tem o último chefe que se chama Dreamgeist. Esse bicho, se vocês verem na cabeça dele, tem lá a droga da caixa aberta. E esse bicho é meio que pra representar as coisas bizarras e loucas que acabou virando, né, um monstro absurdo, a história de Five Nights at Freddy's como um todo. Mas também várias teorias e coisas que confundem ou ajudam, enfim. E dentro da cabeça desse bicho tava lá a caixa. Então é tipo assim, talvez é aquela coisa, deixa pra lá, realmente não vai levar pra lugar nenhum, a caixa talvez realmente não tenha mais nenhum tipo de utilidade mesmo. Não vou dizer que ela foi resolvida, porque até o próprio Dalko e o John do FNAF, eles falaram, olha, não dá pra ter 100% de certeza que essas são as respostas, mas eu sei que é meio broxante a galera ver, pô, o Scott Calton falou que não lembra. É porque ele mesmo falou que a história foi pra um outro caminho. Também pra dar aquele encerramento que nós vimos do vilão, também a coisa das crianças serem libertadas. E ainda mais depois com o próprio Security Breach, o Help Wanted e aquela coisa toda, que a história continuou e ainda vai continuar no Secret of the Mimic.
Então eu entendo que é um mistério que ficou, tá lá, jogado, e depois teve talvez alguma resposta ou algo do tipo. Mas são várias hipóteses diferentes para a mesma solução. E ainda tudo complica depois que o Scott Cawthon fala que mudou o conteúdo da caixa. Mas enfim, pessoas, o que vocês acham que tem no raio dessa caixa? O que vocês acham que o Scott Cawthon pensou na época? E qual seria a melhor resposta? Novamente eu fico com a resposta do FNAF 6, que eu acho que é realmente o que encaixa todas as peças sendo juntadas, aquela coisa toda de botar fogo e tudo mais, que foi o final que nós vimos e é o final que muita gente ama. Mas comenta aí que eu quero saber da sua opinião do que você pensa da caixa do FNAF 4. Muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês. Eu penso que é uma palhaçada isso aí, viu? Uma palhaçada. Brincadeira. Muito bom o vídeo, eu adorei muito, gostei. Deveras interessante. Realmente faz sentido. A caixa ser tudo que existiu ali, ser trancado num lugar só e queimado, né? Mas eu acho que talvez o Scott vai trazer outras coisas, né? Já que ele falou que foi mudado, então talvez seja outra coisa agora. Sinceramente, olha, está ficando uma maravilha, uma maravilha. Can be built out of blocks. Mano, calma aí, só deixa eu ver um negócio aqui. Minecraft trailer, take 2. Nossa, por que o do brasileiro tá sem Minecraft qualidade trailer, nenhuma, velho? take 2. Tamanho da fonte. Tem. Vou deixar bem aqui em cima, aqui, ó. Something always got in the way. Música dramática. But the call of the mines was too strong. So one day, I started digging and digging until I found this. A wonderland where anything you can imagine is possible. As long as what you imagine can be built out of blocks. É, legal. Cachorro! Com licença. Where are we? Wait, who are you again? Garrett the Garbage Man Garrison. Gamer of the Year 1989. Whatever. I barely think about it. Welcome to the overworld. Anything you can dream about here, you can make. Não! This place makes no sense. Don't I know it? There are dark forces who want to destroy this world. If we want to stop them, we're gonna need to create something amazing. Let's go to the stash. This is our decision. Nothing we can do. We've got the vision. Now let's have some fun. Yeah. What's this junk? An ender pearl. Teleports you to wherever you throw it. Yeah, right. And that was the only one I had. No biggie. We were fated to pretend. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Dá pra ser Herobrine. Now it's dark. Did that feel quick to anyone else? Assim. É realmente isso. É meio. Eu diria meio pai, assim, o estilo das coisas. Que não parece muito Minecraft. Você vê esse esqueleto aqui. Ó, vai te levar Minecraft, ele tá quadrado, mas sei lá. Olha isso, cara. Não, sei lá. Tipo, é bonito. Nossa, é bem bonito, na verdade. Mas sei lá, acho que ficou. Tentaram fazer muito realismo com o negócio do jogo, assim, não sei. Enfim, pegou legal, eu gostei até. E eu também tava querendo descobrir uma coisa aqui. O que tá escrito aqui? Acho que alguém já descobriu já, na verdade, mas eu quero descobrir sozinho, né? Agora,
significa isso? Significa isso. Tem as palavras iron, meal, que seria carne, sei lá. Gonot,